Bien, estoy acá en Paraños, Mato Grosso del Sur, para hablar con una de las autoridades importantes de esta parte del Brasil sobre los derechos de los adultos mayores. Hoy se realizó una conferencia, una palestra para hablar sobre los derechos de los idosos. ¿Podés hablarnos un poco? Brasil es un país que reconoce los derechos de los idosos y le da oportunidades para poder desarrollar una atención integral. Obrigada por essa oportunidade, Elias, que a gente pode falar para você e para o público do Paraguai. O Brasil, desde a Constituição de 88, garante que é direito da pessoa idosa os cuidados, né? E que é obrigação da família e do Estado e da comunidade. E aí, em 2003, nós temos o Estatuto, que é este daqui, né? O Estatuto do Idoso, em 2003, que foi reformulado em 22 para Estatuto da Pessoa Idosa, que ganha uma abrangência maior a todas as pessoas idosas a partir de 60 anos no nosso país. He visto que también se le protege contra la violencia, se le protege en su salud, atención de especialistas. Es un país que respeta a los adultos mayores, ¿verdad? Que ayudaron a la construcción del país, al desarrollo del país. Brasil es un país que respeta a los adultos mayores. Exatamente. Mas o país vem avançando na sua legislação e na organização de políticas públicas para esse grupo, né, 60 mais. Não quer dizer que nós já alcançamos todos os direitos que as pessoas idosas têm, né, como vocês chamam, adultos maiores. Mas quando a gente faz uma conferência, o Brasil inteiro está discutindo em 5 eixos o que fazer para melhorar a vida das pessoas idosas. Porque no nosso país está acontecendo o seguinte: desde a década de 60 há um envelhecimento enorme da população. Isso por conta de alguns direitos terem sido garantidos. A Previdência Social, né, que as pessoas vão ter um recurso para comprar suas medicações, para ajudar na sua alimentação, no lazer, enfim. O fato de ter também o SUS. O SUS é algo fantástico que o nosso país tem, né, que é uma política nacional, é uma política universal da saúde, e também o SUAS, que é a política da assistência social. E dentro de todo o governo, né, dos setores do governo, tem de uma forma ou de outra um serviço ou uma política pública para a pessoa idosa. E o que a gente está fazendo agora enquanto Estado? Indo até os municípios e falando do fortalecimento da rede de atenção à pessoa idosa e da rede de enfrentamento às violências contra a pessoa idosa. E as denúncias começam, nesses últimos anos, elas aumentam. E pela Organização Mundial de Saúde, há uma estimativa de que apenas 4% das denúncias, isso no mundo todo, acontecem. É uma subnotificação. Mas na medida em que a gente tem, por exemplo, no país todo tem o Junho Violeta, que discute a violência, esse mês. E no nosso estado chamamos de Junho Prata, que é uma homenagem aos cabelos prateados das pessoas idosas. Então a gente para falar das formas de violência e como fazer esse enfrentamento. E existem mecanismos importantes, que um deles é o Disque 100, onde as denúncias são anônimas, as pessoas denunciam, e essa denúncia está no governo federal, lá em Brasília, ela chega até lá e é distribuído para o Brasil todo. Então, quando acontece uma violação de direitos lá naquele bairro, se é um assunto para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, vai para lá. Se é para o CRAS, né, para assistência social, se é para o Conselho Municipal, também vai ao Conselho essa denúncia, para que hajam e para ser garantidos esses direitos da pessoa idosa. Hay una red de protección a los adultos mayores, de protección para que no se puedan violar sus derechos. No solamente en la violencia se puede expresar por falta de atención médica, por también marginamiento, como se le dice aquí en Brasil, se le deja a su familia, le abandona. Todo eso también es considerado en esta red de proteção, ¿verdad? Sim, abandono, negligência, né? Então, às vezes,
a família, às vezes a pessoa está num atendimento médico, num hospital, e recebe alta e ela fica ali, não tem como... Acontece, pode acontecer, num número razoável, mas acontece. Né? Existe outros tipos de violência, como a violência física. Não é só essa, a violência vem junto, às vezes, com psicológica, com a financeira. Vocês devem ter escutado nos noticiários que as aposentadorias das pessoas foram sacados recursos sem autorização das pessoas. Então foram criados grupos criminosos no nosso país, mas o governo federal está tomando as providências, a justiça está tomando providência. Isso se chama violência financeira, que é usar dos recursos da pessoa idosa sem a sua autorização, sem ele saber. Né? E também tem a violência patrimonial, que é apoderar-se de um bem da pessoa idosa. Pessoa que trabalhou toda a sua vida. Sim, que levou tempo para ter aquele apartamento, aquela terra, enfim, algum bem, e essa pessoa perder esse bem. Existe uma série, a violência psicológica, a violência sexual acontece também com pessoas idosas. Então, são muitas as violências. E a partir do momento em que você conversa com as pessoas idosas sobre seus direitos, como denunciar, como proteger-se, mas também é preciso falar com as famílias, porque muitas das pessoas idosas podem desenvolver, né, com o avançar da idade, alguma deficiência e precisar de cuidador. E quando esse cuidador está sobrecarregado, ele pode sim cometer uma violência. Isso não justifica, né? Ele será punido e tal, mas ele precisa de um suporte do governo, das políticas públicas, da sociedade e do restante da família, porque às vezes sobrecai esse trabalho a uma pessoa somente, né, da família. Então é preciso repensar tudo isso, e as conferências nos trazem essa possibilidade, porque o protagonista é a pessoa idosa. Yo lo que más veo el avance del Brasil, ¿verdad? Es la participación de los adultos mayores en la sociedad. En Paraguay, los adultos mayores, cuando ya nos sale un poco la piel, el cabello, ya se les saca de la sociedad. Ya no se les reconoce su derecho, porque dice que ya es improductivo, ya no produce, ya no trabaja, y es una sobrecarga al Estado. Pero yo acá veo al revés, veo distintas formas. Aquí se le da participación, acá bailan la gente, hablan, se divierten, comen, forman sociedad, comparten juntos, y eso es lo más hermoso del ser humano, porque nuestra vida es un soplo nada más en este mundo. Entonces el Estado tiene responsabilidad de acompañar a las personas desde nacido hasta la última respiración. El Estado, no porque no pueda trabajar ya por su edad, le tiene que abandonar, y eso es lo que yo felicito al Estado brasileño, porque le reconoce esos derechos a los adultos mayores y no les saca de la sociedad, sino que participan en la sociedad. Sim, isso é uma construção, Felipe. É uma construção de todas as partes, né? E aí, quando você oferece políticas públicas a esse grupo etário, e a gente lembrar também que a velhice não começa aos 60, né? Você tem todo um tempo para preparar-se e pensar sobre isso, e discutir sobre isso, né? Para chegar a esse tempo. Nós aqui no Brasil ainda temos muito para caminhar. No nosso estado, no nosso país, ainda temos muito para caminhar. Muy bien, muchas gracias por este obsequio. Vamos ya a estudiar en nuestra organización y vamos a tratar de que también en Paraguay el Estado paraguayo le garantice una vida digna a los adultos mayores como seres humanos. Porque los adultos mayores no son animales como allá en Paraguay le están tratando, son seres que tienen derechos en la sociedad. Por eso hoy muy importante para mí mi participación en este curso, en esta charla. Escuché muy atentamente, inclusive grabé todito lo que ella estuvo diciendo, y nosotros vamos como sociedad en Paraguay, vamos a tratar también de que el Estado paraguayo reconozca los derechos de los idosos, como dicen ellos acá, los adultos mayores del Paraguay. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Agradeço e me coloco à disposição de vocês. Se precisarem do nosso apoio, nós estamos à disposição. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Até mais.